Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar com o estudo da tabela periódica. Eu só gostaria de lembrá-los que na última aula foi apresentada a tabela periódica, onde eu mostrei para vocês as colunas verticais, que são as famílias, nos quais os elementos possuem o mesmo número de elétrons da última camada e que lhe conferiam propriedades químicas semelhantes. Nós tínhamos essas linhas horizontais, chamados de períodos ou séries, e esses períodos indicavam o número de camadas ou níveis ao redor do núcleo. Essas cores aqui definiam o estado físico dos elementos. Em amarelo, os metais, que são sólidos, condutores de calor, eletricidade, eletropositivos. Aqui em alaranjado, os ametais, que são gasosos, sólidos e líquidos, não conduzem eletricidade, mas são eletronegativos. Em azul, nós temos os semimetais, que têm propriedades físicas de metais e químicas de ametais. Aqui nós temos os gases nobres, que são os elementos estáveis da tabela periódica, por terem na camada de valência 8 elétrons, exceto o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons. Depois desse estudo preliminar da tabela periódica, hoje nós vamos estudar as propriedades periódicas. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês o que são essas propriedades periódicas. E para explicar este fato, eu vou fazer um gráfico do número atômico dos elementos do grupo da primeira e da segunda linha, do primeiro e segundo período, e aqui na ordenada o número de elétrons da camada de valência. E vamos montar um gráfico. O hidrogênio, ele tem número atômico 1, então ele tem apenas um elétron na camada de valência. O hélio, ele tem na última camada 2 elétrons. Agora eu vou passar para o lítio. O lítio, que pertence à família 1A, ele tem um elétron na última camada. Depois o berílio tem 2 elétrons. O boro tem 3 elétrons na última camada. O carbono da família 4A tem 4 elétrons. O nitrogênio tem 5 elétrons. O oxigênio da família 6A tem 6 elétrons na última camada. O flúor tem 9 elétrons. O neônio tem 10 elétrons. Eu terminei o segundo período, agora eu vou voltar lá para a família 1A no terceiro período. Então eu vou começar aqui. O sódio tem 1 elétron na última camada. O magnésio tem 2, o alumínio tem 3 e isso vai aumentando novamente. Agora veja só o que acontece nesse gráfico. Vamos juntar aqui esses pontos. Olha o que acontece, que interessante. Esse aqui é o primeiro período, tá? Que vai do hidrogênio até o hélio, aí depois ele diminui. E agora esse aqui é o segundo período, ele vai aumentar. Aí depois que terminar o segundo período e começar o terceiro, ele diminui novamente. Aí depois vai do terceiro período, ele vai aumentar até chegar no argônio, depois ele diminui, depois ele aumenta. Isso é um comportamento periódico. As propriedades, elas aumentam e elas diminuem. Elas aumentam e elas diminuem de uma maneira sequencial, ou seja, de acordo com o aumento do número atômico. Isso é um comportamento periódico, que num determinado período ele vai aumentar, terminou o período diminui, depois ele aumenta, aí quando ele termina o período ele diminui, depois ele aumenta e diminui periodicamente, tá? Já uma chamada de propriedade aperiódica, ele já está dizendo para você que isso não é periódico. E duas propriedades que não têm esse comportamento são a massa atômica e o calor específico. O gráfico da massa atômica, ele tem um gráfico parecido com esse, ou seja, é uma curva que só vai aumentar e não tem aquela
periodicidade, aquele comportamento que aumenta, diminui, aumenta, diminui. Não, ou ele só aumenta, ou no caso do calor específico, ele só vai diminuir. Então, essas duas características físicas, chamada de massa atômica e uma outra característica física é essa chamada de calor específico, não possuem comportamento periódico. São propriedades aperiódicas. Percebe-se? Aumentou o número atômico, a massa só aumentou e aqui só diminuiu. Diferentemente de uma propriedade periódica que num período ele aumenta, depois ele diminui, depois ele aumenta, ele diminui. E esse comportamento, como eu falei, eu volto a repetir, ele tem uma repetição, né, de acordo com o aumento, e depois diminui, depois ele aumenta sequencialmente com o aumento do número atômico, ok? Bom, agora que nós já temos um conhecimento do que são propriedades periódicas, então agora vamos começar a estudar as principais propriedades, começando pela propriedade periódica do raio atômico. O raio atômico tem por finalidade medir o tamanho do átomo. E aí o aluno pode questionar, pô, mas é ruim, hein? Como é que eu vou medir o raio de um átomo se a eletrosfera está na forma de uma nuvem? A gente nunca consegue ter uma previsão exata onde que está a eletrosfera. A gente faz uma representação didática para os alunos, mas na prática a eletrosfera é uma nuvem de elétrons. Então o que eu faço? Eu coloco dois átomos, um ao lado do outro, e com isso nós fazemos aqui uma medição da distância entre o núcleo de um átomo e o núcleo do outro. Isso é aquilo que nós chamamos de diâmetro. O diâmetro, ele vai do núcleo de um átomo até o núcleo do outro. Consequentemente, se nós quisermos medir aqui o raio atômico, tendo em mãos o valor do diâmetro, aí é só fazer a seguinte operação. Raio é obtido da seguinte forma: diâmetro dividido por 2, tá? E a unidade desse raio atômico é normalmente medido em picômetro. O pico equivale a uma potência de 10 elevado a menos 12 metros. Picômetro, 10 elevado a menos 12 metros, ok? Então o raio é a distância que vai do núcleo até a eletrosfera, mas como não dá para eu estimar onde está a eletrosfera, o que eu faço então? Eu vou pegar dois átomos idênticos e a distância que vai do núcleo de um átomo ao núcleo do outro é o diâmetro, e o raio é obtido da seguinte forma: o diâmetro dividido por 2 e eu tenho o raio de um átomo. Agora, cabe ao aluno tomar conhecimento como que vai aumentar o tamanho do átomo na tabela periódica. Daqui a pouco nós vamos deduzir. Primeiro, então, vamos pegar aqui uma família da tabela periódica e vamos deduzir o que acontece com o tamanho do átomo em uma família. Então, eu peguei aqui uma família, por exemplo, a número 1, tá? A família número 1 eu peguei dois elementos, o hidrogênio, com o número atômico igual a 1, e o outro elemento eu peguei aqui o extremo oposto, que é o frâncio, tá? Que tem um número atômico igual a 87. Agora eu pergunto para vocês, qual é o maior átomo, o hidrogênio ou o frâncio? É claro que eu vou usar aqui um modelo didático, né? O raio é essa distância que vai do núcleo até a camada de valência. E esse é o raio que mede o tamanho do hidrogênio, e aqui você tem o raio atômico que vai medir o tamanho do átomo de frâncio. Como vocês podem ver, né? O raio que mede o tamanho do frâncio é muito maior do que do hidrogênio. Portanto, em uma família,
que são essas colunas verticais, o raio atômico que mede o tamanho do átomo, ele aumenta de cima para baixo. Agora me explique por que o raio atômico aumenta numa família de cima para baixo. A explicação é simples, porque nesse sentido ocorre o aumento do número de camadas ao redor do núcleo. Então, nas famílias, o raio aumenta de cima para baixo, porque nesse sentido há um aumento do número de camadas eletrônicas, aumenta o número de camadas ao redor do núcleo do átomo. Consequentemente, ao aumentar o número de camadas eletrônicas ao redor do núcleo do átomo, por esse motivo, aumenta o raio atômico ou o tamanho do átomo. Certo? Esse é o motivo, essa é a explicação. Nesse sentido, de cima para baixo, aumenta o número de camadas ao redor do núcleo, consequentemente aumenta o tamanho do átomo e o raio atômico. Muito bem. Agora vamos estudar no período que essa linha horizontal, como que aumenta o tamanho do átomo em uma família. Num período. Agora todos estão localizados, por exemplo, no quarto período. Significa que todos possuem 4 camadas ao redor do núcleo. Então eu peguei 2 átomos em posições extremas. No grupo 1, no quarto período, peguei o potássio, cujo número atômico é 19. Número atômico 19 significa que ele tem 19 partículas no núcleo, somando 19 prótons, somando os prótons e os nêutrons tem o número de massa. Mas o que vale é o número de prótons. Eu peguei no extremo oposto o criptônio, e o número atômico dele é 36, significa que ele tem 36 prótons no núcleo. Quase o dobro do número de prótons do núcleo do potássio. Muito bem, se todos têm 4 camadas eletrônicas, e agora, qual é o critério que permite eu ver o átomo maior ou menor? O critério é o número de prótons do núcleo. E quanto maior o número de prótons dado pelo número atômico, maior o número atômico, maior é a chamada carga nuclear. A carga nuclear, porque o núcleo tem prótons e nêutrons, como os nêutrons não têm carga e os prótons têm carga positiva, então o número atômico indica a carga do núcleo. E nós sabemos que um próton é cerca de 1840 vezes maior do que a massa de um elétron. Consequentemente, quanto mais prótons eu tenho no núcleo do átomo, maior será a força de atração nos quais os prótons do núcleo exercem sobre os seus elétrons. Quanto mais prótons, maior é a atração que esses prótons exercem sobre os seus elétrons na sua eletrosfera. Consequentemente, quanto maior o número atômico, quanto mais prótons no núcleo, maior é a força de atração, logo, menor é o raio atômico que mede o tamanho do átomo. Menor é o raio, ou seja, menor é o tamanho do átomo. Observe essa figura aqui, ó, que eu fiz didaticamente só para o aluno perceber. Aqui no criptônio, ele tem 4 camadas, mas ele tem 36 prótons. E o seu raio atômico é menor comparado ao potássio, que também tem 4 camadas ao redor do núcleo, mas, como vocês podem ver, as camadas estão mais soltas, vamos dizer assim. A atração é menor em relação ao criptônio. O criptônio, por ter mais prótons no núcleo, maior é a carga do núcleo, consequentemente, maior é a força de atração que esses prótons exercem sobre os seus elétrons, e desta maneira o átomo fica mais compacto, ele fica menor. Ao contrário, se no período o número atômico diminui,
diminui a carga do núcleo, diminui a força de atração que o núcleo exerce sobre os seus elétrons e, consequentemente, diminui a atração. As camadas ficam mais soltas e o átomo fica maior, certo? Então, desta maneira, podemos concluir que na tabela periódica o raio atômico nas famílias aumenta de cima para baixo, e aqui nos períodos o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Sendo que, se nós tivermos que responder a seguinte pergunta: qual é o átomo da tabela periódica que é o maior de todos? Ele está localizado exatamente nessa posição, no canto inferior esquerdo. E o elemento maior de todos da tabela periódica é o frâncio. Ok? Então, essa é a propriedade periódica mais importante de todas, porque perdão, as próximas propriedades que nós vamos ver, o raciocínio vai depender desse conceito aqui. Recapitulando, o raio que mede o tamanho do átomo em uma família, ele aumenta de cima para baixo, pois nesse sentido aumenta o número de camadas ao redor do núcleo e o átomo fica maior. Já em um período, o raio que mede o tamanho do átomo, ele aumenta da direita para a esquerda com a diminuição do número atômico. Porque se o número atômico aumenta, isso vale para o mesmo período, tá? Mesmo número de camadas. Quanto maior o número de prótons, maior é a atração que os prótons exercem sobre os elétrons e, consequentemente, se ele está mais atraído, diminui o raio e diminui o tamanho do átomo. Ok? Bom, muito bom. Depois dessa questão referente ao raio atômico, é importante, nós vamos estudar agora o raio iônico. Raio iônico está relacionado ao tamanho do átomo também. Só que agora a questão é, o aluno tem que saber se quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele vai diminuir ou ele vai aumentar de tamanho. Vamos responder essa questão agora. De acordo com a teoria do octeto. Na teoria do octeto, agora nós vamos ver o seguinte: quando um átomo ganha ou perde elétrons, a necessidade disso é fazer com que eles adquiram a configuração dos gases nobres. Ou seja, os gases nobres são considerados os átomos estáveis da tabela periódica. Estáveis porque eles possuem a camada de valência completa, com 8 elétrons, exceto o gás nobre, que tem 2. Muito bem. Então, nós vamos deduzir aqui, ó, os elementos da família 1A, 2A, 3A, 5, 6 e 7A adquiram a estabilidade dos gases nobres como? Vamos fazer aqui uma previsão, primeiramente fazendo a distribuição eletrônica de um elemento da família 1A. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da família 1A, o sódio, que tem número atômico igual a 11. Fazendo a sua distribuição eletrônica, ficaremos com 1s2, 2s2,4, 2p6,10 e 3s1,11. Observem que a distribuição eletrônica por camadas, o sódio apresenta 2 elétrons do primeiro nível, 8 no segundo e 1 elétron na camada de valência. A pergunta que eu faço a vocês: o sódio, para ele ficar com 8 elétrons na última camada, ele adquire isso mais facilmente doando um elétron e ficando com 8 ou ganhando 7? O que é mais fácil? Ganhar 7 elétrons ou perder 1? É claro que você vai responder: perder um elétron é muito mais fácil energeticamente do que ganhar 7. É o que vai acontecer. E quando ele perder um elétron, ele vai ficar maior ou menor? Essa é a pergunta. Vamos ver agora, vamos responder. Aqui eu desenhei fiz um modelo, né, de um átomo de sódio que tem 2 elétrons na camada K, tem 8 elétrons na camada L,
2, 4, 6, 8 elétrons na L. E eu vou colocar aqui mais uma camada que faltou, referente à camada M, que tem um elétron. Vamos colocar aqui uma camada adicional aqui, ó. Aqui está. A camada de valência, que tem apenas um elétron. E o sódio, para ele ficar com 8, a tendência dele é perder um elétron. E ao perder um elétron, ele vai ficar com os elétrons da camada a anterior, né? Que é a camada M com 8 elétrons. Então aqui a camada K, que continua com 2 elétrons. Agora eu vou desenhar aqui a outra camada. Olha como é que fica. Conjuntinho aqui, né? 2, 4, 6, 8 elétrons. Eu fiz de propósito, assim mesmo, para o aluno perceber que quando um átomo perde elétron, ele não só está perdendo a camada de valência, como ele fica com o número de prótons maior que o número de elétrons. Aqui, ó, quando o átomo era neutro, o número de prótons era igual ao número de elétrons. Depois que quando ele perdeu um elétron, ele ficou com o número de prótons maior do que o número de elétrons. Como você acabou de ver na explicação anterior, os prótons, eles possuem uma massa 1840 vezes maior que os elétrons. E o que significa ter um próton a mais? Maior a força de atração, consequentemente, menor diminui o tamanho do átomo. Então, o átomo que perde elétrons sempre vai ficar menor. Aqui no caso do sódio, a tendência dele é perder um elétron, fica com a carga mais 1. O cálcio, que pertence à família 2A, só aproveitando aqui o raciocínio anterior. Por exemplo, vamos pegar o magnésio, número atômico 12. 1s2, 2s2 4, 2p6 10, 3s2 12. Fazendo a distribuição eletrônica pelas camadas, o primeiro nível tem 2, o segundo tem 8 e o terceiro tem 2. E a camada de valência do magnésio tem 2 elétrons. E para ele ficar estável com 8 elétrons, que é a teoria dos 8 do octeto, é muito mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6. Por isso, então, a tendência do cálcio é perder 2 elétrons, fica com carga mais 2. Da 3A, que é o alumínio, a tendência é perder 3 e fica com carga mais 3. E nesses cátions, todos eles, ao perderem elétrons, eles não só perdem elétrons, mas também eles perdem... Aqui, ó, eles perdem a camada de valência. Tinha 3 camadas, ficou com 2 depois de doar o elétron. E além de ficar com uma camada a menos, ele fica também com o número de prótons maior que elétrons. Quanto mais prótons, aí maior é a atração, menor é o átomo, e consequentemente, quando o átomo neutro ele perde elétron e se transforma num cátion, ele sempre vai ficar menor em relação ao átomo neutro. Átomo neutro, ok? Agora vamos ver a outra situação aqui, meus amigos. No caso dos ametais que formam ânions. Eu vou pegar aqui da família 7A o exemplo do flúor, tá? O flúor, ele tem número atômico igual a 9. Fazendo a sua distribuição eletrônica, ficaremos com um S2, 2S2 4 e 2P5 com 9. E o flúor tem apenas 2 camadas eletrônicas ao redor do núcleo. A primeira camada tem 2 elétrons e a camada de valência tem 7. E na teoria do octeto, teoria dos 8, para o flúor ficar na camada de valência com 8 elétrons, é mais fácil ele perder 7 ou ganhar um elétron? É claro que sim, é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder 7. Então, ao contrário do caso dos metais, que perdiam elétrons, os ametais vão receber.
No caso do flúor, que pertence à família 7L, ele vai receber um elétron. E aí ele vai adquirir uma carga igual a -1. Vou mostrar o que vai acontecer agora com o seu tamanho. Aqui ele tem 2 elétrons na camada K. E na L tem 7, né? 2, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. E aqui, quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas agora, ao contrário dos metais que perdiam elétrons, esse aqui vai ganhar elétrons. Esse aqui vai ganhar um elétron. E ao ganhar um elétron, ele vai ficar com um número de elétrons maior que o número de prótons. A camada K dele continua com 2 elétrons e a L tinha 7. 2, 4, 6, 7. E aí ele ganhou 1. Ficou estável como um gás nobre. E o fato dele ficar com o número de elétrons maior que o de prótons vai acontecer o contrário do anterior. Quando eu tinha mais prótons que elétrons, a força de atração aumentava e o átomo ficava menor. Quando o número de elétrons fica maior que o de prótons, aí é o inverso. A atração diminui, as camadas se expandem e o átomo fica maior. Isso acontece com os ânions. Sempre os ânions, que são os átomos que receberam elétrons. O número de elétrons fica maior que o número de prótons e, consequentemente, ocorre a expansão das camadas eletrônicas e o átomo aumenta o seu tamanho. Exatamente o contrário do raciocínio apresentado anteriormente. Aqui estava o átomo neutro, senhores e senhoritas. Aí, quando esse átomo neutro ganhou elétrons, o número de elétrons fica maior que o número de prótons, a força de atração diminui, as camadas se expandem e o átomo fica maior. Complementando a minha tabelinha, os calcogênios da família 6A têm 6 elétrons na última camada. 6 para 8, a tendência é ganhar 2. Fica com carga -2. E os da família 5A tem 5 elétrons na última camada e para 8 a tendência é ganhar 3. E aí fica com carga -3. Isso é muito importante, meus amigos. O átomo perde elétron e ao virar um cátion, o cátion fica menor que o átomo neutro. E o ânion, ao receber elétron, ele fica maior. Então, nós podemos resumir isso dizendo que, em termos da ordem crescente do tamanho, o cátion ele é menor em relação a um átomo neutro. E o átomo neutro, por sua vez, é menor do que um ânion. O aluno me pergunta, isso vale para toda a tabela periódica? Absolutamente que não vale para a tabela periódica inteira. Por exemplo, se você pegar o frâncio, tá? Que é um metal, e quando ele perde elétron, ele acaba ficando muito maior do que o flúor que recebe. São átomos que possuem número de elétrons totalmente diferentes. Isso aqui é válido somente para os chamados átomos isoeletrônicos. Ou seja, essa palavra significa átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Somente para átomos que possuem o mesmo número de elétrons que é válida essa afirmação. Vamos ver um exemplo aqui, senhores, senhoritas. Um exemplo. Coloque as espécies abaixo em ordem crescente do raio iônico. Aqui o alumínio tem 13 prótons. Tinha 13 elétrons, perdeu 3 e ficou com 10 elétrons. O flúor tem 9 prótons. Tinha 9 elétrons, ganhou 1 e ficou com 10 elétrons. O magnésio tem 12 prótons. Tinha 12 elétrons, perdeu 2 e ficou com 10.
Oxigênio tem 8 prótons, o próton é dado pelo número atômico. Ele tinha 8 elétrons, ele ganhou 2 e ficou com 10. O neônio é neutro e não perdeu e nem ganhou. Então ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Aqui estão os átomos isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons. Agora vamos colocá-los em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior. O menor de todos é um cátion. Mas acontece, temos dois cátions aqui, ó. Temos o alumínio e temos o magnésio. Dos dois, quem é o menor? Quem é o menor dos dois? O critério para você responder essa questão é a mesma do caso anterior das famílias aqui, dos períodos. Quanto maior o número de prótons, ou seja, quanto maior a carga nuclear, número atômico, maior é a força de atração que os prótons exercem sobre os elétrons, e diminui o raio e diminui o tamanho do átomo. Portanto, quem tem o maior número atômico ou número de prótons é o alumínio. Então, de todos, o menor átomo é o cátion alumínio com carga mais 3. Depois do alumínio, tem outro cátion aqui que é o magnésio, com carga mais 2. Não tem mais cátion, então depois do cátion eu vou colocar o átomo neutro, que aqui no caso é o neônio. E agora os maiores são os ânions. Mas eu tenho 2 ânions agora, como é que eu sei quem que é o menor ou o maior? O critério é o mesmo, feito do cátion. Quanto mais prótons existe no núcleo, maior é a força de atração que os prótons exercem sobre os elétrons, maior a atração, menor o átomo. Então o átomo de flúor, que tem 9 prótons, é menor em relação ao oxigênio. Esse aqui é o flúor e esse aqui é o oxigênio. E essa é a chamada ordem crescente em relação ao raio iônico, que mede o tamanho do átomo. Esse é um exercício manjado, já apareceu muitas oportunidades nos vestibulares. Tudo bem? Entenderam isso? Ótimo. Depois da propriedade do raio atômico que mede o tamanho do átomo, vamos estudar essa propriedade conhecida como energia de ionização. Primeiramente, o que é energia de ionização, né? Vou explicar aqui para vocês. Suponhamos que eu tenho aqui um átomo genérico X no estado gasoso. Quando eu submetê-lo a uma energia de ionização, o que essa energia vai fazer? É retirar o elétron da camada de valência do átomo gasoso, transformando ele num cátion, mais o elétron que foi removido. Tá? Energia de ionização é a energia que vai arrancar um elétron do átomo neutro e ionizá-lo, transformando ele num cátion. O que o aluno tem que saber é como que aumenta a energia de ionização nas famílias e nos períodos. A explicação desse fato está relacionado ao raio atômico. Está diretamente relacionado ao raio. Então, se nós pegarmos aqui nas famílias da tabela periódica, se nós pegarmos aqui, por exemplo, um elétron localizado aqui, ó, nessa posição aqui, ó, em verdinho aqui, e um elétron localizado nessa outra posição aqui, ó. Deixa eu aproximar para te mostrar. O elétron está posicionado nessa órbita e aqui nessa órbita mais distante do núcleo. Onde é mais difícil arrancar o elétron? Onde eu vou gastar mais energia? Para arrancar o elétron que está no primeiro período ou para arrancar o elétron que está no oitavo período? Onde é mais difícil tirar o elétron? Sim, claro, do primeiro período é mais difícil. Por quê? Por que do primeiro período é mais difícil arrancar esse elétron? Porque ele está mais próximo do núcleo e a atração é maior.
Ah, tem lógica. Se esse elétron está mais próximo do núcleo e a atração do elétron no núcleo é maior, eu vou gastar mais ou vou gastar menos energia para arrancar ele? Mais, certo? Maior atração, eu vou gastar mais energia para arrancar esse elétron aqui. Consequentemente, se eu gasto mais energia, maior a energia de ionização. Portanto, em uma família, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Por que a energia de ionização aumenta de baixo para cima numa família? Porque nesse sentido, os elétrons estão mais próximos do núcleo, consequentemente estão mais fortemente atraídos, e por isso eu vou gastar mais energia para removê-los. Repetindo, numa família, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Ótimo. E nos períodos? Vamos voltar aqui novamente. Nos períodos. Olha aqui esse esquema. Onde é mais difícil arrancar o elétron? É mais difícil arrancar o elétron do criptônio ou é mais difícil arrancar o elétron do potássio? Explica essa agora. Vou aproximar. É mais difícil arrancar o elétron do criptônio ou do potássio? Se você usar o raciocínio do anterior, você vai falar, é mais difícil tirar o elétron do criptônio. Certo? Por quê? Porque o elétron está mais próximo do núcleo. Esse átomo é mais compacto. Então, se ele está mais atraído ao núcleo, consequentemente, eu vou gastar mais energia para arrancar esse elétron do que aquele. Esse aqui, o potássio, o átomo é maior. O elétron da camada de valência está mais distante do núcleo e, consequentemente, menos atraído. E por isso eu gasto menos energia para tirar esse elétron e eu gasto mais energia para tirar o elétron do criptônio, do lado direito. Portanto, em um período, a energia de ionização ela vai aumentar da esquerda para a direita. Por que aumenta nesse sentido? Porque da esquerda para a direita aumenta o número atômico, aumenta o número de prótons, aumenta a carga do núcleo, aumenta a força de atração. Aumentando a força de atração, o elétron fica mais atraído e, consequentemente, fica mais difícil a sua remoção. Tá, e se perguntarem qual é o átomo da tabela periódica que tem mais energia de ionização, é o mais difícil arrancar elétron. Ele está localizado no extremo oposto do frâncio, no canto superior direito, que nesse caso especificamente trata-se do gás nobre hélio. O gás nobre hélio é o átomo mais difícil de arrancar elétron, porque é o menor e nesse sentido está mais atraído e além disso é estável, é um gás nobre e assim é mais difícil arrancar o elétron do hélio. Vamos fazer dois exercícios agora. O primeiro é esse daqui, ó. Observem. Eu tenho três equações. Na primeira eu peguei um átomo neutro de um átomo genérico X, submeti ele a uma energia de ionização 1 e arranquei o primeiro elétron dele, transformei ele no cátion, monovalente mais o elétron removido. Eu peguei o cátion, submeti ele a uma energia de ionização 2 e essa energia arrancou o segundo elétron dele, transformando ele num cátion bivalente. Aí eu peguei o cátion bivalente, com valência 2, quer dizer, com 2 elétrons a menos, e submeti ele a uma terceira energia de ionização, que arrancou agora o terceiro elétron dele, transformou o átomo num cátion trivalente. E a pergunta que o exercício faz é qual a relação entre a energia de ionização 1, 2 e 3. Primeiro, elas são iguais?
Não, elas são diferentes, porque os estados aqui são diferentes, então as energias não são iguais. Tá? Se elas são diferentes, qual é a energia menor, qual é a energia maior? Qual a relação entre essas energias? Eu acho que se eu desenhar esses átomos, talvez fique mais fácil a sua resposta. Se eu pegar o átomo genérico X, eu não sei quantas camadas esse átomo tem, mas digamos que ele tem, vamos supor, 3 camadas. 1, 2, 3, tá? Vamos supor. Aí, esse aqui é o átomo genérico no estado neutro. Aí, quando ele perde um elétron, ele vai continuar com 3 camadas. 1, 2, 3. Só que agora ele ficou com um próton a mais. E o fato dele ficar com um próton a mais aumentou a atração desses prótons nos elétrons que restaram. E o átomo ficou menor. Tá, e se eu pegar esse átomo que está com um próton a mais e retirar o segundo elétron dele, aí vai acontecer o seguinte: se você tirar o outro elétron dele, aí ele vai ficar menor ainda, porque quando ele se transformar em cátion bivalente, ele tem 2 prótons a mais, e por ficar com 2 prótons a mais, menor ainda é o átomo. Aí quando ele perder o terceiro elétron, aí ele perde inclusive a camada de valência dele, aí ele só vai ficar com 2 camadas. Ele se transformou no cátion trivalente. Conseguiram agora enxergar a resposta? Provavelmente, né? Ou seja, a energia de ionização 1 ela é menor comparada à energia de ionização 2. A energia de ionização 1 é para tirar o primeiro elétron do átomo no estado neutro e transforma ele num cátion. Aí o cátion monovalente, o que tem carga mais 1, ele é submetido a uma energia de ionização 2 e transforma ele num cátion bivalente, com carga mais 2. E esse cátion bivalente, por sua vez, ao ser submetido a uma energia de ionização 3, transforma em cátion trivalente. E quanto menor o átomo, quanto mais atraído estão os elétrons ao núcleo, mais energia eu vou gastar para remover os elétrons. Então a resposta fica: a energia de ionização 1 é menor que a energia de ionização 2, que é menor que a energia de ionização 3. Ok? Agora, esse exercício ele acaba sendo complementado por esse outro exercício aqui dessa tabela. Observem. Aqui eu tenho 3 elementos genéricos, X, Y e Z. E aqui ele mostra para vocês os valores numéricos dessas energias de ionização. E de acordo com os valores numéricos dessas energias, ele faz a seguinte pergunta: quais são as cargas elétricas dos íons formados dos átomos dessa tabela? O X, o Y e o Z. Tá, como que eu respondo essa questão? Analisando os valores numéricos da primeira energia de ionização com a segunda, terceira e a quarta. Por exemplo, o primeiro elétron removido ele gastou 138 kJ de energia. Até aí tudo bem. Quando ele tirou o segundo, os elétrons que ficaram mais fortemente atraídos e a energia de ionização aumentou. E aí ele ficou com aqui tirou o primeiro, ficou com carga mais 1. Aqui tirou o segundo, ficou com carga mais 2. E aí na energia de ionização 3, os elétrons ficaram mais atraídos, ele gastou mais energia. De 400 para 600, aí ele tirou 1, 2, tirou 3 elétrons. A carga dele, por enquanto, é mais 3. Mais do 3 para o 4,
A energia de 600 pulou para 2.700, percebe? O valor ficou muito maior em relação aos aumentos que ocorreram de 1 para o 2 e de 2 para o 3. O que isso significa? Significa que quando ele perdeu o terceiro elétron, o átomo adquiriu a estabilidade dos gases nobres. E os gases nobres são estáveis. E por isso, se já estava difícil tirar elétron, ficou muito mais difícil agora. Não pelo fato somente do número de prótons ser maior que a de elétrons, porque o átomo adquiriu a estabilidade química. Por isso que eu posso pegar esse átomo que perdeu 3 elétrons, posso até tirar mais um dele. Vai ser possível? Possível vai, né? Mas eu vou gastar uma energia absurdamente maior em relação às anteriores. Sendo assim, podemos concluir que o átomo genérico X, a tendência dele é perder 3 elétrons e ele adquire carga mais 3. Mesmo raciocínio vale para o Y. Quando eu tirei o primeiro elétron do Y, eu gastei 118 kJ, até aí tudo bem. Quando foi para tirar o segundo elétron, de 118 passou para 1091. Então se você perceber, ó, de 118 para 1091, não tem alguma coisa errada aí? Não tem alguma coisa errada aí? O que tem de errado aí? O que tem de errado é que quando o átomo perdeu um elétron, ele adquiriu a estabilidade dos gases nobres. E os gases nobres são estáveis. E por serem estáveis, eu posso até tirar um outro elétron dele, mas vai ser muito difícil, vou gastar uma energia muito grande. Então, a tendência desse átomo a adquirir a estabilidade dos gases nobres é perder um elétron e fica com carga mais 1. E o Z? Qual a tendência dele? Quando o Z perdeu um elétron, a carga que eu gasto para retirar o primeiro elétron é 175 kJ. Para tirar o segundo elétron, 345 kJ. Até aí tudo bem. Mas para tirar o terceiro de 345 passou para 1800. Aqui não dá. Quer dizer, dá para tirar. Mas por que aumentou tanto aqui? É porque ele, ao perder o segundo elétron, ele adquiriu a estabilidade dos gases nobres. Mas a forma, digamos, mais estável desse elemento X para adquirir a estabilidade dos gases nobres é perder 2 elétrons e fica com carga mais 2. Certo? Essa é a energia de ionização, que é definida como a energia necessária para retirar o elétron no átomo estável no estado gasoso, transformando ele num cátion. Energia de ionização é para retirar, né? Agora vamos aprender a propriedade chamada afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é exatamente o contrário da energia de ionização. Eu vou pegar um átomo genérico no estado gasoso, estável, e eu vou acrescentar um elétron neste átomo. Agora ele não vai perder, agora ele vai receber elétron. E quando ele recebe elétron, ele vai se transformar no ânion, no mesmo estado físico. E ao transformar-se no ânion, ele vai liberar uma energia. Essa energia liberada chama-se afinidade eletrônica. Aí vem a questão, né? Se o átomo é chegado no elétron, se ele quer receber o elétron para ficar estável, ele libera muita energia. Se ao contrário, o átomo não quer receber elétron, muito pelo contrário, ele quer doar elétron, então ele não quer receber elétron de jeito nenhum, ele é obrigado. Então, se ele é obrigado porque ele não quer receber elétron, então a energia liberada é pequena, porque ele tem baixa afinidade pelo elétron. Baixa afinidade pelo elétron, muita afinidade pelo elétron. Quem tem muita afinidade pelo elétron? Voltando à questão aqui, ó. Quem tem muita afinidade pelo elétron, quem gosta muito do elétron, é aquele átomo cujo elétron está mais atraído pelo núcleo. Se ele está atraído, é difícil removê-lo. Se é difícil removê-lo, é porque ele tem uma grande afinidade pelo elétron. Agora, se você pegar esse átomo cuja atração é menor, se está pouco atraído, porque ele não tem afinidade pelo elétron.
E se ele não tem afinidade pelo elétron, então a afinidade eletrônica dele é baixa. Portanto, aqueles átomos que tinham uma grande energia de ionização, porque era difícil remover os elétrons, são aqueles que têm uma grande afinidade pelo elétron em contrapartida. E por isso essa afinidade eletrônica aumenta nas famílias de baixo para cima. Porque se o átomo tem grande energia de ionização, se é difícil tirar o elétron do átomo, é porque o átomo tem grande afinidade pelo elétron. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Mas você tirou os gases nobres dessa jogada aí? Eu tirei. Isso não vale para os gases nobres. Ué, mas eu consigo tirar elétron dele, ele não recebe? Tirar elétron do gás nobre é super difícil, mas eu consigo tirar, mas colocar não dá. Por que não? Porque os gases nobres têm a camada de valência completa, com seus orbitais preenchidos e não tem como eles receberem. Tirar até é possível, mas colocar não há possibilidade. Por isso que a afinidade eletrônica não é definida para os gases nobres. Ok? Bom, se o átomo tem uma grande energia de ionização, ele tem grande afinidade pelo elétron, logo ele tem grande uma coisa relacionada a outra. É difícil tirar porque tem grande afinidade. Se ele tem grande afinidade, então ele é muito eletronegativo. O que é eletronegatividade? Eu vou explicar aqui para vocês. É a propriedade que mede a capacidade de o átomo, a palavra-chave aqui é atrair elétrons, receber elétrons, para adquirir a estabilidade tão sonhada dos átomos. E essa propriedade de eletronegatividade também ela é chamada de caráter não metálico. Ok? Caráter não metálico. E essa propriedade, uma coisa está relacionada à outra. Se o átomo ele é pequeno, se ele está fortemente o elétron atraído ao núcleo, eu gasto muita energia para removê-lo, porque o átomo tem muita afinidade pelo elétron, logo ele é muito eletronegativo. Ou seja, a eletronegatividade está relacionada com a afinidade eletrônica, com a energia de ionização e o tamanho do átomo. Tudo depende do raio. Aquela primeira propriedade é a mais importante, na verdade. Por isso, a variação é exatamente a mesma do caso anterior. Desta maneira, a eletronegatividade que mede a tendência do átomo receber, atrair elétrons para ficar estável, é a mesma. A variação da afinidade eletrônica é a mesma da energia de ionização, mas não se define para os gases nobres, porque os gases nobres são estáveis e eles não querem receber elétrons, porque não necessitam, já encontram-se estáveis. Essa ordem decrescente de eletronegatividade vai ser muito usada no nosso curso de Química, muito, principalmente na química orgânica e na polaridade das ligações. O átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o átomo de flúor, que está localizado no canto superior direito. Depois do flúor, nós temos o oxigênio, nitrogênio, aí vai diminuindo. Cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Você tem que saber isso aí. Precisa, isso é muito importante. Existe até uma frase para você memorizar esta ordem. Grave essa frase aí, por favor. Fui ontem no Clube Brasileiro e somente comi pastéis horríveis.
Grave essa ordem, isso é muito importante, nós vamos usar muito isso. Repetindo, fui ontem no Clube Brasileiro e somente comi pastéis horríveis. Esse é o menos eletronegativo. Se a eletronegatividade é a capacidade do átomo atrair elétrons e que por sua vez dá o caráter não metálico, a eletropositividade é justamente o oposto, o contrário. Vamos definir aqui, ó. Eletropositividade é a capacidade de o átomo doar elétrons a fim de adquirir a estabilidade dos gases nobres. Se a eletronegatividade era a propriedade do caráter não metálico, a eletropositividade representa a propriedade química do caráter metálico. Ou seja, a tendência dos metais é justamente o oposto dos ametais. Se os ametais queriam receber elétrons e eles tinham grande afinidade eletrônica, muita energia de ionização porque eram pequenos, os eletropositivos têm baixa afinidade eletrônica, têm baixa energia de ionização, porque são grandes, os elétrons estão mais distantes do núcleo e é fácil retirá-los. Isso que eu estou falando é exatamente o oposto da eletronegatividade. Ou seja, nos períodos aumenta da direita para a esquerda e nas famílias de cima para baixo. Se o átomo mais eletronegativo, que é o frâncio, que está localizado aqui no canto superior direito, o mais eletropositivo, vou voltar. Se o átomo mais eletronegativo é o flúor, vou escrever aqui, ó. Flúor. O mais eletropositivo, que está no canto oposto, é o frâncio. Pronto, para não deixar nenhuma dúvida no ar. Essas são as propriedades periódicas mais importantes, vamos dizer assim, né? Caráter metálico, eletropositividade, a tendência de doar elétrons. A eletronegatividade, ou caráter não metálico, a tendência de receber elétrons. Os eletronegativos possuem alta afinidade eletrônica. Consequentemente, se eles têm alta afinidade eletrônica, então eles possuem elevada energia de ionização. Se quem tem maior energia de ionização é porque os átomos são menores, que estão localizados no canto superior direito. Quem é menor, a atração é grande e eu gasto mais energia para removê-los. Se eu gasto mais energia para removê-los porque ele é menor, porque ele tem uma grande afinidade pelo elétron, se ele tem grande afinidade pelo elétron, ele é eletronegativo. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse assunto, aplicando a propriedade da reatividade química, que na verdade é a sobreposição da eletronegatividade com a eletropositividade. Se colocarmos a eletronegatividade e a eletropositividade em cima, vai dar a reatividade química. Nessa parte localizada à sua direita aqui, estão localizados esses elementos da tabela periódica que eu desenhei aqui na semana passada em alaranjado aqui, ó. São os ametais. E a tendência dos ametais para eles ficarem estáveis como os gases nobres é de... Qual a tendência deles para ficar estável? Receber elétrons, porque eles são átomos eletronegativos. Vou escrever isso aqui, deixa eu só achar minha canetinha aqui, ó. Achei. Então aqui, pegando a parte do lado direito da tabela, é claro que excluindo os gases nobres que já são estáveis, aqui nós temos os ametais, cuja tendência para adquirir a estabilidade
é receber elétrons. Receber elétrons, a fim de ficarem estáveis como os gases nobres. Aqui na parte localizada da esquerda, desses elementos que nessa tabela estão em amarelo, incluindo a série dos lantanídeos e dos actinídeos logo abaixo aqui, estão localizados os metais da tabela periódica que coincidem com a propriedade periódica da eletropositividade. Os metais são eletropositivos e a tendência dos metais para adquirirem a estabilidade e ficarem estáveis como os gases nobres é de doar elétrons. Os metais ficam estáveis doando elétrons e os ametais eletronegativos recebem. Isso aqui, inclusive, é a introdução ao assunto chamado ligações químicas. Em breve, vamos rever as ligações químicas e vamos combinar metal com ametal, dando ligação iônica. Ametal com ametal, ligação covalente, e metal com metal, ligação metálica. Quando nós iniciarmos o estudo das ligações químicas, eu vou, no início, rever esse tópico aqui, que é o fundamento teórico das ligações. Por que os átomos se combinam? Para adquirir a estabilidade dos gases nobres. Eu quero finalizar esse tópico apenas apresentando duas propriedades que eventualmente aparecem aí: a densidade absoluta e o volume atômico. A densidade absoluta é calculado pela razão da massa, pelo volume do material, e eles aumentam nesse sentido aqui, ó, da parte de cima para baixo central e das laterais para o centro também. Esse aqui é o sentido em que essa propriedade aumenta. Ela aumenta na área central inferior. Inclusive o elemento da tabela mais denso localizado nesse canto inferior central é esse elemento aqui, ó, nas laterais de cima para baixo. Aqui está, ó. Esse é o elemento mais denso da tabela periódica. Pra você ter uma ideia, é o ósmio, né? A água, a densidade é 1 grama por mililitro, né? O ósmio é 22 gramas por centímetros cúbicos. Perdão. Então aqui eu vou colocar o elemento mais denso da tabela periódica, que é o ósmio. Ok? Agora, o volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de partículas. 1 mol é aquele famoso 6 vezes 10 elevado a 23. E a variação do volume atômico, ela vai aumentar aqui da parte central para a parte superior para a inferior, de cima para baixo, e para as laterais. Quer dizer que os elementos que têm um maior volume ocupado por 1 mol, ou seja, 10 elevado a 23 partículas, eles estão exatamente nas laterais aqui da tabela periódica. Então, se nós pegarmos a nossa tabela aqui, ó, os elementos com maior densidade são o frâncio e o elemento aqui, essa tabelinha mais antiga, mas atualmente esse elemento número 118 chama-se de oganessono. Ele já tem nome e sobrenome. O símbolo dele é OG. E o que tem o maior volume atômico do canto aqui inferior esquerdo é o elemento químico frâncio. Repetindo, o volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos, 6 vezes 10 elevado a 23. Essas duas são mais por desencargo de consciência, mas sem dúvida as propriedades mais importantes são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Com isso, vocês estão habilitados para resolver todos os exercícios desse módulo. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima semana.